Ó, uma aqui é conselho para casal que se amam, mas brigam todos os dias por coisas bobas. Isso parece ser estranho, mas é o mais comum. O mais comum, né? Por que que acontece? Como nós falamos sempre, casamento, ele não vem de pronto. Não chega em lugar e compra. Casamento é construção. Quando eu vou responder baseado no que eu disse, a gente sempre responde com aquilo que a gente viveu. Quando nós nos casamos, a gente brigava. Eu brigava porque a comida, porque a da minha mãe é melhor. Eu falava isso. Né? Brigava por quê? Porque não elogiava, brigava por quê? Porque não prestava atenção nos pormenores. Mas o que aconteceu? De tanto brigar, aí a gente começou a sentar um dia, falou assim, a gente tem duas alternativas. Ou a gente começa a acertar, isso já depois de conhecer Jesus, ou a gente começa a pontuar o que a gente está errando, ou a gente vai acabar separando. Aí a gente começou a ver, vamos fazer o seguinte, o que eu estiver errando você me fala, e o que você estiver errando eu te falo. E foi assim. Mas aí entra a oração. Entra a oração. Viu? Porque não é fácil entender, né? Mas toda vez que a gente vai falar dos defeitos, a gente se inflama. Ninguém gosta de ouvir os defeitos. A gente acha que a gente não... Mesmo que a gente fale assim, é muito lindo, né? Até romântico falar, não, eu sei que eu não sou perfeito. Mas quando a gente começa a apertar... Ai, nossa, né? Então aí começa. Aí fica todo nervosinho. Ou nervosinha. Aumenta a voz, ou aumenta a voz. Ou então não quero falar, ou dá um start, fica mudo. Não. Então, essa pergunta, como ele está explicando, e é verdade, isso é muito comum. Mas agora a gente vai entrar com oração. A gente sentou, né? A gente orou aí, a gente pediu ao Senhor. Porque falar do outro que ele está fazendo é legal. Mas quando o outro vai falar que é você fala, mas... Não. Então, para das justificativas, né? Esse casal aí precisa parar das justificativas e entender que o outro está vendo o erro. Se não for o erro, quem vai mostrar é Deus. Porque senão nunca vai acabar essa briguinha. E aí o que pode acabar é o relacionamento, porque desgasta, né? Porque a Bíblia fala que o amor, ele te suporta, mas não é suportar esse ponto de ficar com essa guerrinha de nervo, não é? Suporta nesse momento de orar, pedir ao Senhor instrução, como foi com a gente, né? Sim. Quantas vezes eu falava para ele, mas você fez, você não percebe. Não percebo. Aí foi quando a gente começou, então nós vamos orar para ver. Às vezes você realmente não percebe que você faz aquilo. Até por uma questão, é o que eu falei, de história. Por exemplo... Eu trouxe da minha família, eu trouxe do meu pai e da minha mãe, a forma com que eles viviam. E aí, por exemplo, eu não via eles, amor, não via. Meus pais se amavam do jeito deles. Mas não demonstrava... Só que não tinha essa demonstração. Eu trouxe isso pro meu casamento, eu ia trabalhar, não tava nem aí. Nem tchau eu dava. Aí eu falava, escuta, eu tô aqui, tchau, né, tal. Depois começou a cobrar, não dá pra dar um beijo? Aí eu fui mudando, e a gente foi mudando. E isso é tão interessante porque a gente, hoje, como pastores, por exemplo, teve um tempo recebemos um casal com esse mesmo problema. Eu falei, vocês se amam? Amam. Mas por que acontece? Falei, vamos fazer o seguinte, aí, como eu tive a oportunidade de orientar primeiro o homem, falei, você começa a mudar e sem esperar. Porque o grande problema é querer fazer e esperar o resultado no outro dia. O resultado não vem no dia seguinte. Você vai fazer, às vezes, porque 1, 2, 3 vezes, né? Vai fazer 1, 2, 3 vezes, e o cônjuge não vai fazer, não vai estar dando ainda na mínima. Só que uma hora vai perceber. Então alguém tem que começar a mudar hábitos. Uma briga por quê? É por qualquer coisa, é coisa da rotina? Começa a controlar. Porque se você não tiver um controle, você vai, então é você. Você também fez isso. Não vai melhorar nunca. Alguém precisa tomar a decisão e falar, não, eu decidi que eu vou começar a fazer diferente. Evitar. Como que evita? Segura ali. Às vezes quer explodir. Os nervos, né? E ora. Senão, não dá. Toda hora um vai ofender o outro. Domínio próprio. Tem que ter domínio próprio. Entendeu? Porque nessa de tu perguntar, então fala dos meus defeitos que eu falo do seu. Aí começa uma briga. E você acaba descobrindo que você tem mais defeitos do que você achava. Aí todo mundo. Por isso que a conversa tem que ser madura. Não é para ser ofensiva. Quando eu fizer alguma coisa que você não gostar, você fala. Mas não é aquela coisa assim, ficar esperando. De acusação, né? Ficar esperando pra eu... Não é isso. É coisa muito natural, porque casamento é construção. Então, quando você vai fazer uma construção, você tem que limpar, você tem que tratar o lugar que você está trabalhando. Então, tem coisas que você vai ter que tirar, jogar fora, tem coisas que você vai falar, não, isso aqui dá para aproveitar, eu vou melhorar isso. Porque senão não existe casamento perfeito. Então, a pessoa vai falar, então a gente briga, então porque a gente se ama, então melhor separar. Não, melhor é restaurar. Ver onde estão os erros,
começa a conversar como duas pessoas maduras e adultas, que vai dar certo. Mas uma coisa assim, que, pegando um gancho essa pergunta assim, de coisas bobas, né? O que o pastor acabou de falar, eu acho que é uma coisa que é bem real mesmo, assim. Você tem uma história de vida e outra pessoa tem outra história. E é que essa pessoa, ela quer que você viva a história que ela viveu e você quer que ela viva essa história que ela Não viveu. dá certo assim. Isso aconteceu muito, porque eu e minha esposa, a gente é bem diferente, assim, né? De criação, tudo. Mas o que é engraçado é que a gente começa a ver uns perfis de comédia no Instagram lá. E aí acho que abre um pouco a mente dela. Falou assim, não é só meu marido que faz essa forma. Meu marido tá até legal. Né? Não, tenho até um casal evangélico, um casal cheio de graça, né? Que é o do gordinho lá. Pastores. Ela falou, esse cara tá assistindo a gente, nossa vida aqui. Porque eles fazem, que você faz igual ele. Tem um outro que é pior ainda, não é nem secular. Chama Franklin, uma coisa assim. Eu falo, meu Deus, esse cara, ele tá vendo a nossa rotina. Porque o que ele posta... Então ela começou a perceber o quê? Que não era um problema meu, era um problema de homem. Sim. Sim. Era um problema de homem que tem essa mesma... Exatamente. O pastor falou. A mulher, ela tem uma visão mais ampla, ela tem uma percepção ampla. E o homem, ele Mais limitado. é limitado nessa questão. E não tem como cobrar o homem de ser o que a mulher é. Não dá. E às vezes é um problema muito sério isso também, assim. É bom, é muito bom, que a mulher tem como percepção, mas às vezes também existe um perigo. Aí é onde entra a sabedoria. Porque vamos dar um exemplo. Se é uma coisa que a mulher percebe, mas que o homem nem percebeu e que é melhor às vezes deixar passar batido, porque se ela apresenta para ele nem tinha prestado atenção nisso, aí ele começa a prestar atenção e aí pode ser um problema. Então tem que ter a sabedoria do que pode ser dito, entendeu? Vamos dar um exemplo, né? Você está vendo a situação de que uma mulher está meio querendo assediar e o camarada nem... Só que até que ponto? Será que tem que saber o momento de falar? Porque se de repente, se o casal vive bem, não é um problema. Mas se o casal vive um pouco em crise e a mulher fala assim, pensei que eu não vi, aquela estava te dando em cima de você. Aí ele olha assim e fala, nem tinha percebido isso. Aí não está vivendo bem, começa a canalizar, potencializar ali. Então, assim, tem que ter sabedoria. A gente está falando de que casais maduros, né? É importante ter uma conversa madura. Uma situação que surgiu que foi desconfortável para um dos cônjuges, olha, não gostei, não achei que foi legal. É o que eu disse, um casal maduro vai entender isso não como um pé de guerra, não, uma orientação para fechar brechas. E esse é o caminho. Por quê? Porque não existe pessoas que, vamos dizer assim, super. Todo mundo está propenso, quer homem, quer mulher. E aí tem que ter o cuidado para não despertar aquilo que nem precisava. Então tem que ter sabedoria. Mais uma? Vocês vão responder depois. Depois a gente responde o que ficava, responde no Instagram. Certo. Né? Essa aqui, como exercer o papel do perdão e da graça em um relacionamento. É fundamental, né? É fundamental. Porque assim, como eu já disse aqui, nós dissemos aqui, todos dois erram. Se eu não reconhecer, que é o que você falou, é um problema de homem. É realmente. Mas assim, a gente está falando de nós homens, mas e os problemas que as mulheres têm? Então, é importante que o casal esteja disposto a viver. E quando a gente fala de viver esse desafio a dois, tem que ter o perdão, tem que ver essa graça. Porque a gente está vivendo, a gente fala disso, tínhamos tudo para não estarmos aqui. Tínhamos todos os elementos para não desenvolver uma vida até esses anos todos. Mas só que aconteceu? Quando a gente entendeu que Cristo precisava fazer parte da nossa vida, das nossas decisões, a gente começou a mudar a questão do perdão e da graça, e viver isso. E aí foi onde a gente começou a viver a melhor fase. Porque a fase que a gente viveu na queda de braço era terrível. Ficava dias até sem se falar, aquela coisa desagradável no relacionamento. Mas quando eu conheci Jesus, a gente passou pelo processo, casou e tal, e começou a viver isso. Tendo problema ainda, mas não era mais aquele problema. Porque aquele problema a gente vivia sem Cristo, né? Então eram ofensas, eram ameaças. Então é melhor separar e tal. Quando Jesus entrou na nossa vida, foi diferente. Os problemas que passaram a existir, foi um problema de precipitações, que foram, quando ajustado, foi bom, porque a gente continua fazendo a obra de Deus, só que o nosso casamento é melhor do que nunca.
Então, por quê? Pela essa presença, por causa dessa possibilidade que a gente nos permite de reconhecer o erro do outro e se tiver que pedir E perdão. o perdão vem assim, quando Senão- a gente reconhece que a gente precisa um do outro para a gente continuar, e aí a gente ora sobre a situação e a graça do Senhor nos dá a condição de ter um perdão mútuo. E não ser aquela coisa de ficar passando mais em... Se você perdoa, como a Bíblia fala, né? O Senhor lança lá no mar de esquecimento. É a gente que fica pescando. Então, a gente também tem que, como mulher, ter sabedoria. Se decidiu permanecer, porque isso é bênção. Se decidiu orar por tal, se ela está falando de perdão, porque precisa, né? Do perdão em alguma situação, alguma área no relacionamento. E a graça é do Senhor. Ele dá, ele vem, ele dá para nós. Estamos disponíveis. Está disponível a nós, mas precisamos ter uma consciência de que se a gente está pedindo para viver junto, tá em paz, o Senhor está dando graça para sobreviver a esse relacionamento e ele melhorar, não ficar lançando, não ficar trazendo a memória, à tona e mostrando e Senão ofendendo. não vai conseguir, né? Não tem relacionamento que perdure assim, né? Porque a gente fala do perdão e da graça, eles andam juntos. Né? Porque o perdão vem do Senhor, ele que nos ensina. E tem pessoas que acham que perdão é esquecimento, não é. O perdão é você deixar na mão do Senhor, ele já fez, ele acalmar seu coração e você seguir, se você decidiu. Ah, mas eu orei tanto, eu acho que não perdoei ainda, porque eu não esqueci. Deus não é um Deus de amnésia. Até se ele também fizer a gente esquecer, com algum propósito, vai ter isso. Porque se a gente esquecer, termina fazendo de novo. Então, nem é para acusar e nem é para fazer. Então, quando eu falo com mulheres sobre o perdão você tem que ter uma consciência de paz. Você tem que ter paz na sua alma. É isso que vai entender que você tem perdão. Você vai dormir e acordar em paz. Porque se já se resolveu o assunto, a graça tem que estar na vida de vocês dois. Até porque se não houver o perdão, tem acusação. E aí você imagina um relacionamento de então acusação. Então não tem perdão. Não sobrevive. Né? Então é necessário praticar isso. E outra, é praticar. É praticar. Porque é o reconhecimento. Né? Porque você vai errar muitas vezes. Mas se tem essa humildade e entende, né? Entende o relacionamento como fundamental, importante, né? Porque quem não dá importância, não liga. Faz e também tô nem aí e tal. Mas não é assim. Porque não entendeu a importância da questão relacional. É o que eu falei. Se lá atrás a gente não tivesse entendido a importância depois não é nem só ministerial, é vida conjugal, a gente teria no caminho ficado. Cada um seguido o seu rumo e achado que, não era para ser. Não era para ser. Porque as pessoas têm mania de falar, não era para ser. Não é questão de não era para ser. É o que se foi feito para dar certo. Porque se as pessoas esperam vou esperar. A gente também já teve essas experiências, né? Ela, por exemplo, a gente conversa em casa, por exemplo, uma irmã queria ter um casamento igual ao seu. Tá bom, então vou te contar aqui como é que começou lá atrás. O que eu tive que fazer para que hoje eu pudesse ter um casamento assim. Só que as pessoas querem resultado, mas não querem trabalhar. Tipo assim, quer pronto. Né? Como aconteceu de eu chegar para alguém e falar assim, você é uma sua esposa? Qual que é o problema? Porque questão do perdão. Porque eu traí ela, tal, aí se converte, tal, e agora... Falei, então primeiro que você tem que fazer é ganhar a confiança dela. E outra, e não é esperando o resultado no dia seguinte, não. Você tem que fazer e ter calma, paciência, provar para ela que você é um novo homem. Aí hoje você pega, depois de tantos anos na igreja, fala, olha, pastor, graças a Deus, e que fiz aquilo, que apliquei, e tá junto até hoje, constituiu família. Porque é assim, esse é o perdão. Né? O perdão e da parte da mulher que ela teve para perdoar, mas dele de ter a paciência de esperar ele vir. Porque também não é no meu momento. Sim. Né? Você tem que me perdoar. Não, calma aí. Depende da gravidade, você tem que esperar a pessoa... Perdão não é uma roupa, né? Que você te coloca. coloca. Não é isso. Conquista. É.